Vamos lá então. Propriedade dos determinantes. As propriedades, ela tem que função? Através dela, nos dá o determinante de uma outra matriz, tendo uma matriz como base. Tá? Vamos lá. Primeira propriedade, por exemplo. O determinante de uma matriz A é igual ao determinante de sua transposta. Ou seja, eu tenho aqui que det de A é igual ao determinante de AT. Vamos ver um exemplo. Pega essa matriz. A gente já calculou o determinante dela no slide anterior. Tá? Vai ficar 2 vezes menos 4, menos 1 vezes menos 3, que resultando vai dar menos 5. Mas se eu pegar essa matriz agora e tentar calcular o determinante da transposta, veja que estava 2, 1 era coluna, agora 2, 1 virou linha. Menos 3 e menos 4 era coluna, virou linha. Vamos calcular o determinante da mesma forma. Então vai ficar 2 vezes menos 4, menos 1 vezes menos 3. Menos 8 mais 3, que vai dar menos 5. Ou seja, o determinante de A é igual ao determinante da sua transposta. Beleza? Então vamos para o próximo. Segunda propriedade. Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna por um número real k, então o determinante da nova matriz é o anterior multiplicado pelo número k. Não entendi. Vai ficar claro agora. Esse determinante a gente já fez agora há pouco, a gente já sabe que ele é menos 5. Se a gente pegar essa matriz aqui, eu quero que vocês prestem atenção na primeira linha dessa matriz. A primeira linha antes era 2 e menos 3. E agora é o quê? 4 e menos 6. Resumindo, a gente pegou a primeira linha aqui e multiplicou por quanto? Por 2. Vamos calcular o determinante dessa matriz agora. Dessa nova matriz. Vai ficar 4 vezes menos 4, menos 1 vezes 6. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Mais 6 dá menos 10. Agora, analise o determinante. Veja que o determinante da matriz que a gente achou é o dobro do determinante que a gente tinha antes. Ou seja, se a gente multiplicar uma linha por um número, o determinante vai ser multiplicado pelo mesmo número. Então não precisa calcular. Você já sei que a linha foi multiplicada, já coloco logo o determinante, se é o determinante da primeira. Ok? Tranquilo? Terceira propriedade, então. Se trocarmos de posição entre si duas linhas ou colunas em uma matriz quadrada, o determinante é simétrico do anterior. Lembrando que simétrico é a mesma coisa que oposto. Temos aqui duas matrizes. Veja que aqui eu tenho uma matriz de coluna 2 e 3, 5 e 4. E aqui eu tenho uma matriz onde essas colunas foram trocadas de ordem. Ok? Calculando o determinante aqui, vou ficar 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Então, 8 menos 15, que dá menos 7. E calculando o determinante da segunda, vai ficar 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 15 menos 8, 7. Ou seja, se eu trocar duas colunas ou duas linhas de lugar, o determinante muda o sinal. Tranquilo? E essa? Parece um bicho de 7 cabeças, mas é super fácil. Olha só. Se uma matriz tiver os elementos todos nulos acima da diagonal principal, então seu determinante, ou abaixo também, então seu determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal. O que eu estou querendo dizer? Como essa aqui é uma matriz 4x4, a gente pode verificar que essa linha aqui, ó, é a diagonal principal. Note que acima da diagonal principal, todos os elementos são iguais a 0. Então, mesmo que você queira calcular o determinante de outra forma, você vai encontrar que o determinante vai ser igual o produto desses elementos aqui, ó. Menos 3 vezes 2 vezes 4 vezes 2. Fazendo isso aqui, o determinante no caso vai dar menos 48. Resumindo, você tem uma matriz, você tem a diagonal principal. Se todos os elementos abaixo da diagonal principal são 0 ou acima são 0, o determinante é somente o produto dos elementos que está na diagonal principal. Beleza? Vamos lá. A quinta propriedade é o seguinte, ela fala sobre alguns determinantes que podem dar 0. Quais são esses? E são 4 casos, a gente vai ver esses casos. O primeiro fala o seguinte, se os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada
forem todos iguais a zero, seu determinante será zero. Isso aí é bem lógico, né? Você tem uma matriz, se tiver uma linha com todos os elementos iguais a zero, o determinante é zero. Tranquilo? 2. Se os elementos de duas linhas ou colunas de uma matriz quadrada forem iguais ou proporcionais, seu determinante será zero. Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, essa matriz. Note que a terceira coluna, ó, menos 6, menos 8 e 2, é proporcional à primeira. Por quê? A terceira coluna foi achada de que maneira? Pegou a primeira e multiplicou por menos 2. Ó. 3 vezes menos 2, menos 6. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 1 vezes menos 2, 2. Quando ocorre isso, que uma linha é proporcional à outra, o determinante sempre vai ser igual a zero. Beleza? Então, continuando. Terceiro. Os elementos de uma fila, linha ou coluna de uma matriz são combinações lineares dos elementos correspondentes de filas paralelas. Esse aqui é um pouquinho mais complexo. Então, vamos prestar atenção. Eu tenho essa matriz. Eu estou pegando a primeira fila aqui e estou multiplicando por a primeira linha e estou multiplicando por 2. Tá? Veja que era 3, 0 e 5, ficou 6, 0 e 10. Agora eu vou pegar a segunda linha e vou somar com a primeira. Aí o que vai ficar? Ó? 6 mais 4, 10. 0 mais 1, 10. E 10 menos 2, 8. Não é isso aqui? Só que esse resultado não é a terceira linha. Ou seja, a terceira linha, na realidade, ela não existe. Ela é o resultado de outras duas. Ok? Quando ocorre isso, que uma linha ou uma coluna é combinação linear de outras linhas paralelas, o determinante sempre vai dar zero. Ok? A sexta fala o seguinte: duas filas, linhas ou colunas forem iguais. Aqui, ó. 5 com 3 e 5, 5 com 3 e 5. Não precisa nem pensar duas vezes. Isso aqui é zero. Porque se a primeira linha é igual à terceira linha, então o determinante é zero. Certo? Teorema de Jacobi. Olha só. Quando há uma linha ou uma coluna de uma matriz, adicionamos uma combinação linear de demais linhas ou colunas, o determinante dessa matriz não se altera. É um pouco parecida com uma das que nós acabamos de ver agora há pouco, a retrasada. Mas não é igual. Tá? Olha só, eu tenho essa matriz. O determinante dessa matriz, se vocês quiserem calcular aí, vai ser 16. Aí eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar por 2. Vou pegar a terceira linha e vou multiplicar por 3. Pode ser outros números também, tá? Eu estou fazendo com esses valores aqui, mas poderiam ser outros. E agora eu vou pegar a terceira linha. E eu vou fazer o seguinte, eu vou somar todos esses resultados. 2 mais 9, 11 mais 4, 15, né? 2 com menos 3 mais 0 dá menos 1. E 4 mais 0 com menos 2 dá 2. Então, note que essa linha aqui, eu estou achando como resultado da primeira, da segunda e da terceira. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa terceira linha e vai trocar essa terceira linha nessa matriz aqui. Então, ao invés de ficar 4, 0 e menos 2, vai ficar 15, menos 1 e 2. Se você pegar essa nova matriz que você achou e calcular o determinante, ele também vai dar 16. Mas, Átila, você não acabou de falar que quando a gente faz isso, o determinante é zero? A diferença daqui para a outra propriedade anterior é a seguinte, que naquele caso, a terceira linha ela não existia. Ela era o resultado da soma das outras duas. E aqui não. Eu tenho essas outras duas, que é a linha 1 e a linha 2, mas eu também tenho uma linha
3. Então, quando eu tenho a linha 3, o determinante não muda. Mas se eu não tivesse essa linha 3, se ela fosse apenas o resultado de outras duas, aí sim o determinante seria 0. Ok? E a sétima propriedade que quebra um galhaço é o teorema de Bennett, né, que fala que se duas matrizes A e B são quadradas, temos que det de A vezes B vai ser o det de A vezes det de B. Ou seja, eu tenho duas matrizes, a matriz A e a matriz B, e peço para vocês calcularem o determinante de A vezes B. O normal seria você fazer o produto da matriz A vezes a matriz B, e depois de pronto, você calcular o determinante. Tá? Mas, utilizando essa sétima propriedade, vai ficar assim, ó. Det de A vezes B é o det de A vezes det de B. Aí você chega aqui e calcula o det de A, que é 2 vezes menos 1, menos 4 vezes 3, que vai dar menos 14. E o det de B, que é 0 vezes 2, que dá 0, menos 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Menos 6 vai ficar 6. Aí, ó, só calcular os dois determinantes e eu vou ter o det de A vezes B, que é menos 84. E assim a gente encerra as propriedades.